Criciúma vai chegar pra ti hoje. Pedir pra te voltar, tiver um cargo pra te voltar a ver. Então aceitaria? Será? Ou tu já em não ia querer ir? 97. All I wanna do is make my mama proud. Never wanted to let my mama down. Staring from the ground, looking at the clouds. A million views later, look at me now. E aí, estamos aqui em Laguna, aqui de Santa Catarina, que é a cidade do Jairo Santos, que ele nasceu aqui. E vamos estar passando por a trajetória dele antes no futebol, até ele chegar profissional e depois como profissional. Pelo que eu vi no comecinho da tua carreira, tu começou no Criciúma. Comecei em 88 no Júnior do Criciúma. Começou no Júnior. Júnior. Aí tu foi indo até chegar no profissional. Sim. Ou tu saiu, voltou. Não, Tu entrou e ficou até o profissional. Isso, eu fui para lá com indicação do Gonzaga Miglioli, onde o Silvio Laguna aqui fazia os jogos, trazia na final de ano, sempre final de ano trazia o Criciúma para vir fazer jogos festivos. E na época o Gonzaga Miglioli participava dessa confraternização e eu joguei contra eles, ele gostou e pediu para eu ir lá fazer um teste no Criciúma. Como eu tinha 14 anos, meu pai não deixou naquela época aí, eu terminei o segundo grau dos estudos, aí fui depois, mais tarde, né, com 17, 18 anos, fiz o teste e fiquei, e aí dali dei sequência até chegar no profissional. Aí no profissional foi então aí em 91 teve o... Aí eu peguei uma época em que para nós, da equipe de base era difícil, Estrutura? Participar do time profissional, porque era um time muito bom, um time que estava, que era o Sarandi, o Itá, o Brizo, foi a época onde nós chegamos a ser campeão da Copa do Brasil. Já era um pouco mais difícil de subir. E a participação da Libertadores. Então, foi uma época boa para o Criciúma, mas para aqueles que adentravam, queriam uma vaga no profissional, era difícil porque era um time muito forte. E eu conseguia vencer essa barreira, porque disputava ali com o Sarandi, e depois consegui participar a metade dos jogos da Copa do Brasil e também na Libertadores. Então, da minha época, assim, eu e talvez o Everaldo foram que tiveram mais destaque, que jogamos mais jogos no time profissional, porque conseguimos vencer a barreira, porque o obstáculo era difícil, porque o Criciúma tinha um time muito forte, então e não dava brecha para os jogadores de base, né? Aí depois ali, nesse tempo que tu colocou em cima, o campeonato estadual tu ganhou quantos? Nós ganhamos no Júnior e depois no profissional nós ganhamos 90 e 93. E aí fomos campeão da Copa do Brasil, né? E a participação na Libertadores. Libertadores caiu em quinto lugar. E depois em 93 a gente jogou a Série B e a gente subiu o time para a Série A. E aí teve a participação em 94. Aí de 94 eu machuquei e dali eu fui emprestado para o Grêmio. Aí eu joguei no Campeonato Brasileiro no Grêmio lá, eu joguei 7 meses no Grêmio. Depois voltei para o Criciúma e fui negociado para o Joinville. Aí Joinville eu joguei de 95 para 98. Aí depois de Joinville tu ficou aqui no estado ou foi para outro Joinville aí fui pro Curitiba, de uma passagem rápida. E dali depois do Curitiba eu fui pro Caxias. Que foi campeão. Isso. Aí em 99 a gente fez uma boa campanha, que era o Tite nosso treinador, e aí em 2000 a gente deu sequência no mesmo plantel e acrescentamos com 9 jogadores, né? E aí a gente foi campeão gaúcho, foi um feito histórico para o Caxias até hoje. Meu título gaúcho do Caxias. Do Caxias. E até hoje a gente é bem reconhecido lá por esse feito. E também por aí se destacar porque nessa mesma comparação o Tite era o nosso treinador, né? Que hoje é o treinador da seleção brasileira. Né? Aí do Caxias. Do Caxias, aí eu já tinha 33 anos, 34, aí eu saí do Caxias, a gente fez um time, o Mano Menezes, que era o treinador, levou nós lá pro 15 de Campo Bom. Aí a gente chegou à semifinal da Copa do Brasil, jogamos com o Santo André. Aí era o Campo Bom do Rio Grande do Sul. Campo Bom.
Rio Grande do Sul. Depois estive na UBRA e aí, já com 35 anos, eu vim para Laguna aqui, aí joguei os últimos anos aqui nos clubes de Tubarão. No Ercílio? No Tubarão e depois no Ercílio. Aí terminou a carreira no... Aí parei ali no Ercílio, com 39, 40, quase 40 anos. Aí tu já estava no Ercílio e decidiu parar mesmo? Não tinha mais pique? Pela idade já, eu acho que já vai chegando no final, né? E assim, peguei uma época também que as estruturas, né, não eram muito boas. Não eram muito boas, né? Agora a gente já vê um profissionalismo melhor, os salários melhores para os jogadores, né? Hoje a gente até fala, quem nasce hoje para o futebol e acerta, ele se dá bem, porque os contratos são bons, as equipes são boas, a estrutura é boa, né? Os campos são bons, na nossa época que nós jogávamos. A bola era melhor. Né? Nós jogávamos, já era o Criciúma já tinha uma boa estrutura, mas muito aquém do que hoje a gente vê, né? Hoje é tudo arena, hoje os campos são tudo uma estrutura diferenciada, a reposição para os jogadores, a estrutura de viagem, a logística, tudo isso melhorou. E isso faz bem para o desempenho dos jogadores, né? A preparação física deu uma melhorada muito boa, né? O rendimento, então nós não tínhamos isso aí, até porque vai evoluindo, né? O futebol vai evoluindo, a preparação vai evoluindo, né? Então hoje a gente sabe que as dificuldades são grandes, mas no nível de preparação, de estrutura, melhorou muito para os jogadores. Né? E eu queria saber uma dúvida, na época que tu jogou, a bola, na hora que jogava no dia de chuva, a bola pegou a época que a bola ficava mais pesada no dia de chuva, ou não chegou a pegar essa época? E hoje a bola não pode jogar dia de chuva. Na nossa época foi a marcação do campo era com cal, né? Então muitas pessoas, muitos jogadores se machucavam, dava carrinho, dia de chuva, raspavam o cal e o cal queimava a pele, né? Então tudo isso modifica. As bolas hoje, a chuteira, né? Então tudo melhorou para o jogador. Quando eu bater a bola, bater uma falta de chuva, e dia que não era chuva era diferente. Diferente, é uma bola mais pesada, tudo vai evoluindo. Eu acho que tudo isso faz bem para o jogador, né? A gente não lamenta porque jogou, a gente fez aquilo que foi melhor e que foi possível ali. Que foi possível na época, né? Mas a gente sabe que hoje as coisas são bem melhores, né? A reposição para os jogadores, né? A gente jogava e cansava. Hoje eles têm repositor, hoje faz exame de sangue para saber como é que está a tua musculatura, então tudo está melhor para o jogador, né? Então, é o que a gente diz, esses agora que estão nesse momento tem que aproveitar. A gente sabe que, claro, a cobrança é maior, a cobrança do torcedor também é maior, da mídia, mas melhorou muito no aspecto de estrutura e do comportamento até para o jogador. Nós antigamente também não tínhamos a mídia, a gente jogou uma Libertadores, não tinha os jogos, 1 ou 2 jogos transmitidos. Hoje tudo é transmitido, hoje tu joga, eles estão vendo pela internet no mundo inteiro, então a possibilidade de negociação, né? O Criciúma a gente às vezes até em conversa a gente comenta, aquele time ali, o Criciúma, na época o Márcio Fernandes era o presidente, eu acho que não vendeu um jogador, não fez dinheiro e era para ter feito dinheiro, que ia render para o clube, né? Se é numa época de hoje, ele fazia um grande rendimento financeiro para o clube, porque ia vender jogadores, né? Na nossa época não tinha mídia, não tinha, hoje tem empresário, então tudo isso, na minha concepção, melhorou para o jogador, para a estrutura, para o profissionalismo, né? E na época que estava no Criciúma, naquela época ali, depois foi campeão da Copa do Brasil, Libertadores, como é que era? Quando ia jogar com um time de fora do Brasil, que era baixa altitude, como é que fazia? Para aguentar ali, para saber quem que ia aguentar no jogo, quem que não ia aguentar? Sim, não. Tem uns problemas de logística, de transporte e provavelmente no jogo também. A gente foi jogar na Bolívia lá, com altitude elevada lá em Oruro, mas aí tem o lado do preparador físico, né, e dos diretores do departamento ali que se preocupam, né, nessa situação, né, para saber, para ver o que é melhor. A gente foi jogar na Bolívia, a gente ficou em São Francisco, era uma cidade a nível do mar. Só na hora do jogo que a gente foi
o jogo, né? Só pro local do jogo, né? Só uma hora antes a gente chegou lá para jogar, para não ter muito efeito, né? Sim. Então são coisas que são tomadas, mas aí cada parte tem a sua responsabilidade, né? Sua função, né? E depois que você comentou no Ercílio, jogou aqui em Tubarão, tu pensou em trabalhar alguma coisa com futebol, treinador? Não, isso aí ou tu nem pensou em querer no futebol? A princípio a gente sempre pensa na continuidade, só que a gente sabe que também ali em Tubarão, como tinha 2 times, as estruturas não eram boas, né? As condições não eram boas. Eu acho assim que agora está melhorando. Está melhorando porque o Tubarão tem um apoio financeiro de uma empresa de fora, né? E o Ercílio fica ali trabalhando. Então, assim, na minha época, era muito difícil, a estrutura de base era muito precária, então era difícil de tu começar um trabalho, né? E nós aqui, a única opção que tinha aqui perto, que eu moro em Laguna, é o Criciúma, né? O Figueirense e tudo, mas não é compromisso, mas a nossa identificação é mais com o Criciúma, né? E o Criciúma sempre já teve os profissionais competentes trabalhando. E para mim aqui ficou muito ruim porque tinha o Tubarão e o Ercílio, mas não tinha tanta estrutura. E agora que a gente vê que eles estão alçando, se estruturando, porque todo mundo, hoje em dia todo mundo tem que se estruturar, porque senão não quebra, senão não fala. Não tem jeito. Se não se profissionalizar, os times não profissionalizar e não der um apoio na categoria de base, para uma hora ou outra tentar vender um jogador para fazer um capital, para estruturar, para fazer não dá certo. E aqui a gente sofre por essa carência. Eu acho que o campeonato catarinense ainda ele tem que ser mais revisto, ele tem que ser mais apoiado pela Federação Catarinense de Futebol em apoiar os times, porque eles ficam muito solitários no aspecto financeiro, tem que pagar tudo. Eu acho que ela pode ajudar mais. Tem que eles não dão premiação para quem é campeão. Eu quando saí lá no campeonato do Rio Grande do Sul era diferente. Eu quando estive lá no Rio Grande do Sul, que trocou o presidente da federação, o Noveleto, que saiu o Peronde e entrou o Noveleto. Ele deu um apoio total aos times do interior e reformulou o Campeonato Gaúcho. O Campeonato Gaúcho é um outro campeonato hoje, com apoio aos clubes pequenos, então isso fortalece o campeonato, isso dá mídia ao campeonato. E aí as coisas começam a engrenar, e esses times pequenos começam a se estruturar, eles vão colocando na cabeça que tem que ter uma estrutura, porque senão eles jogam 2, 3 jogos, perdem e abandonam, aí fica tudo a ver navio, né? Então eu acho que começa por isso, começa com uma boa federação, apoiando os times pequenos do momento, né? Dando uma boa premiação. Aqui no Santa Catarina, só dão direito de imagem. A parte de premiação, ele não tem uma verba para quem é campeão. Eu acho que eles têm que ter pessoas que modifiquem, que fiquem atentos nisso, porque hoje em dia tem que trabalhar com a mídia, trabalhar com o marketing do campeonato, para isso reverter para os clubes, né? Porque senão não tem como uma equipe pequena se manter só com a renda, só com o torcedor ali. A gente sabe que não tem. Não vai. E depois da aposentar, depois disso tudo, não foi trabalhar, depois que tu se aposentou como jogador, não foi trabalhar numa função no futebol, foi trabalhar para fazer o quê? Eu aqui na nossa área aqui é pescar. Eu tenho alguns empreendimentos, alguns imóveis, eu dei sequência nesse trabalho, né? E aí vim pra cá, os meus pais moram aqui próximo, e o meu pai, que faleceu esse ano, ele tinha algumas complicações, e a gente ficou cuidando dele, e a vida é assim, a gente não programa nada, as coisas acontecem e a gente tem que tentar. Eu vim aqui, depois que parei, como eu fiquei longe 20 anos, eu tive que ficar aqui, aproveitar um pouco com eles, e agora
a gente pensa em fazer alguma coisa, sei lá, uma possibilidade de voltar ao futebol, eu não sei, a gente também tem que ir aí se modernizar, se atualizar, né, nesse sentido, né? E se o Criciúma chegar pra ti hoje, pedir pra te voltar, tiver um cargo pra te voltar ao ver, tu aceitaria? Será? Em não ia querer 97, quando o Evandro esteve ali na categoria de base, ele foi atrás do Griso, aí o Griso, como tinha um compromisso lá com o Imbituba, ele veio me chamar. Mas aí eu tinha alguns negócios ali em Imbituba, eu sei que na época não deu, porque era para trabalhar com a gurizada de infanto, de 13, 14 anos, né? Mas eu acho que assim, ó, quem quer começar no futebol, não adianta começar lá em cima, tem que começar de baixo para pegar, ver como é que é o mundo. A gente só jogou futebol, né? A gente não sabe como é que é esse mundo de diretor, treinar, de passar lá de fora. Então não adianta a gente chegar e dizer, todo mundo quer ir no Criciúma, quer trabalhar, quer essas coisas. Só que eu acho que tem que começar lá de baixo, ver como é que é, e aí se tivesse uma oportunidade, se tivesse, eu acho que a gente tem que também se atualizar, não adianta chegar lá no escuro, sem saber nada, começar, se tivesse uma proposta, um convite, um interesse, a gente, até nesse momento, a gente poderia. E como é que tu vê o Criciúma hoje? Com essa situação que tá, caiu pra Série C, tá mal das pernas, diminuiu um pouco o dinheiro do clube, falando mal do presidente, como é que tu vê assim? O Criciúma é sempre assim, o Criciúma sempre porque ele alcançou esse status, né? O Criciúma sempre vai ter cobrança, porque sempre foi um time que jogou os campeonatos, sempre representou bem o estado, não só a cidade de Criciúma, mas quando jogou a Série A e Série B, e na nossa época o campeão na Copa do Brasil e a participação na Libertadores, a gente teve uma boa participação. Então não representou só a cidade de Criciúma, mas o estado, o país, né? Na época da Copa do Brasil nós já estávamos representando o país. E o Criciúma, então, eu acho que desde aquela época ali começou a ter uns olhos diferentes. Então o Criciúma, quando entra numa competição, ele entra para ganhar, ele entra com cobrança. E assim, eu acho que caiu, como teve grandes momentos, o ano passado não foi bem, e aí vai sofrer por o trabalho do ano passado. Mas o futebol a gente sabe como é que é. Um dia está lá embaixo, outro dia está lá em cima, e é assim, fazer um bom trabalho para tentar voltar novamente. Eu acho que é assim. A gente sabe porque vai ter mais cobrança esse ano, porque ano passado caiu, uma coisa normal, mas futebol é assim, um dia após o outro, começa a ganhar, a torcida começa a empolgar e as coisas começam a melhorar. Começa com vitória agora, né? Começa com vitória, começa a engrenar, as coisas vão indo, começa a almejar depois a Série B a subir para a Série A e assim, acho que não pode baixar a cabeça, tem que pensar para frente. O Criciúma sempre é forte, principalmente em casa, né? A gente sabe que é um time diferenciado dos outros, porque em casa o Criciúma sempre faz a diferença. Então, eu acho que é assim, pensar positivo e pensar que as coisas vão dar certo. Que pode ser que a gente saia dessa. Isso, que faça um bom campeonato catarinense, porque o Criciúma quando entra para ser campeão, né? E dali dá sequência na Série B. Então é isso, deu pra gente conhecer um pouco da história dele, do Jairo, saber como é que foi no futebol, no Criciúma e Libertadores, depois se aposentou, tudo. Isso. Nós sabemos isso aí. Então, Um abraço, obrigado, muito conhecer e ainda tem assinar a camiseta. Aí vai assinar, que aqui já tem a assinatura de uns, acho que é conhecido, companheiro, que é o Griso, o o Capitão Itá, Vanderlei, o Vanderlei, o Sarandi. Agora também outro jogador que também é aqui de Laguna, que é o Silvio Laguna, também é daqui. Quer assinar onde? Eu vou assinar do lado. Do lado do Silvio, né? O parceiro ali, ó. Isso dá pra assinar. Fechou, tá registrado aqui a assinatura dele, junto com os outros do Criciúma. Foi isso aí. Um abraço. Falou.